congresso de carnaval do ano que passou, eu preguei no congresso da Almada, uma grande festa. Saí da Almada, fui lá para São Miguel do Araguaia, preguei lá. De lá vim para Goiânia, fui pregar numa igreja aqui na Catedral do Avivamento, me parece que é esse o nome da igreja. O pastor mandou me buscar no hotel. Quando o obreiro foi no hotel me buscar, eu não tinha conversado com a minha esposa todo dia. E eu fui no celular, minha esposa me chamou e fui no celular conversando com a minha esposa. E eu vi que ele olhava para mim enquanto dirigia, mas eu estou de coração limpo. A única coisa que eu falei para ele no trajeto até a igreja, Catedral Adorai, lembrei o nome. Eu falei para ele, o seu carro é um carro muito bom. Ele dirigindo um Corolla. Falei, eu amo Corolla, gosto muito de Corolla, o seu carro é bom. Ele deu um sorriso meio que amarelado. Eu falei para ele, eu tenho um Corolla da marca Samaritano. Eu falei, eu não conheço essa marca não. Eu falei, não, é que eu tive 5, que eu tenho agora não é meu, ainda estou pagando para o banco, então ele é samaritano. Então, até o meu carro está na Bíblia, né? Tive 5 que eu tenho agora ainda não é meu, então... Aí ele deu um sorrisinho meio que amarelo, eu cheguei na igreja, estava chovendo, eu entrei lá, preguei. Quando eu terminei a minha pregação e que saí na porta da igreja, eu falei, meu irmão, abre o carro, que eu vou pro carro. Ele apertou o controle lá e eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, ele veio de lá, sentou, e olhou para mim e falou assim, me perdoa, rapaz. Eu falei, o que houve, pastor? Ele falou, eu tenho 40 anos de fé, eu nunca ouvi uma mensagem como eu ouvi hoje. E eu te confesso que quando tu vinha no celular, eu achei que tu era esses pastores que ficam copiando coisa da internet. Eu achei que tu era um internauta. E tu arrancou coisa de mim hoje que nunca eu tinha ouvido algo semelhante. Eu estou muito tocado por Deus. Eu falei, pastor, é assim, aqui nessa terra a gente faz esses maus juízos. E assim, às vezes a gente fica, né, valorizando as pessoas pela aparência. E a gente fica fazendo pré-julgamentos. Mas fica tranquilo, pastor. Fique em paz, a vida é assim mesmo. E nós saímos, ele saiu da igreja, pegou uma avenida principal para me levar para um restaurante. E quando nós vimos na avenida chovendo muito, eu olhei do outro lado da avenida, né, encostada no mural de uma ponte, uma jovem senhora olhando para baixo no meio da chuva. E quando o carro passou, não deu 100 metros, o Espírito Santo falou para mim, volta lá atrás. E eu falei para o pastor, dá para o senhor voltar lá atrás? Ele falou para mim, esqueceu alguma coisa na igreja? Eu falei, não esqueci não, é uma situação que tem lá atrás. Ele fez a rota uns 100 metros na frente, voltou e deixou o carro do outro lado da avenida. Eu abri a porta do carro, falei, para aqui, pastor. Ele parou o carro e acendeu o alerta e eu atravessei 2 avenidas e fui na direção daquela jovem senhora. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, moça, ela virou para trás e olhou para mim com o semblante caído, triste. Eu falei, a senhora me perdoa, está ali chamando a atenção. É que eu sou um pastor, eu acabei de sair da igreja agora. E eu passei aqui na avenida e olhei a senhora encostada no varão dessa ponte. E Deus mandou eu voltar aqui para dizer que Ele não esqueceu de você. Quando eu falei isso, ela deu um grito e falou, meu Deus, oh meu Deus. Agora eu sei que tu de fato existe. Eu falei ainda que ele mandou voltar aqui para te dizer que ele não esqueceu de você. Ele mandou eu te dar esse dinheiro. Eu peguei o dinheiro da oferta que eu tinha pego e tirei do bolso e dei na mão dela e falei, ele mandou te entregar esse dinheiro. Quando ela pegou o dinheiro, ela voltou a gritar de novo, oh meu Deus, tu existe de verdade, só tu sabe, Deus, o que eu estou passando. E eu no meio da chuva falei, como é que é o teu nome? Ela falou, Marta. Eu falei, Marta, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E no meio da chuva eu abri a minha boca em oração e eu falei, Deus, muito obrigado por esta oportunidade de encontrar esta jovem senhora no varão dessa ponte. A hora que eu abri a oração, Deus veio no varão da ponte e perguntou para mim, tu está sentindo mais a minha presença aqui no varão da ponte?
Ou tu sentiu mais lá na Almada, ou mais lá em São Miguel do Araguaia? Eu falei, Deus, a presença que eu estou sentindo no varão dessa ponte, faz muito tempo que eu não sentia. E Deus veio no varão da ponte e falou para mim, faz muito tempo que eu queria conversar contigo e eu não podia. Faz muito tempo que tu não parava para ouvir a minha voz. Eu tenho púlpitos nos varões de ponte, eu tenho muitas Martas que estão perdidas, e os pregadores desta geração não são atraídos a esse tipo de pessoa, a esse tipo de púlpito, mas eu te quero amando essas pessoas, eu te quero dando valor para essas pessoas, eu quero que tu olhe para essas pessoas como eu olho para elas. No meio da chuva, eu comecei a chorar, e quando vi o pastor estava do meu lado chorando, falando em línguas estranhas, eu olhei para Marta e falei, posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Eu abracei ela, eu falei, minha filha, eu vou embora agora, porque eu retorno para o meu estado, e eu te deixo no varão da ponte. Ela fala para mim, eu ia ficar no varão da ponte hoje, mas não vou ficar mais, porque Jesus deu a resposta que eu tanto precisava da parte dele, e eu acabo de voltar para os braços do meu Senhor. Tem muita gente nesta terra que pensa que é dono de tudo, mas não é dono de nada, e tem muita gente que pensa que não tem nada, mas é dono de tudo. Abre a tua boca nesta noite, meu irmão, e entenda que você pode estar aqui nesta noite pensando que tu não é dono de nada, mas tu é dono de tudo. Lázaro pensava que não era dono de nada, mas era dono de tudo. A hora que a eternidade se abriu, ele entrou na glória eterna para provar da recompensa de Deus, e o próprio Senhor Jesus fez questão de registrar, dizendo o seguinte, que o pai Abraão falou para o rico, meu filho, tu em vida recebeste somente bens, mas Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. Nós vivemos um evangelho que as pessoas só querem receber bem. Eu só quero receber bem. A mensagem tem que ser de autoajuda, a mensagem tem que ser de triunfalismo. Tu vai conquistar, a porta vai abrir. Agora vem cá, meu irmão, e se eu te falar que tu não vai conquistar, que a porta não vai abrir, que aquilo que tu pediu tu não vai ter, mas se eu te garantir que o céu é tua morada, isso não é o suficiente? Isso não está bom para você? Você quer coisa maior do que o céu? Você quer coisa maior do que a eternidade? Tem muitas pessoas que pensam que não tem nada, mas tem tudo. E nesta noite, meu irmão, tu pode abrir a tua boca, porque tu pode não ter nada, mas tu é dono de tudo. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. E eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e eu vou chegar lá. Quem tem desejo de chegar lá, levanta as duas mãos lá em cima, se você pode. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória a Deus. Eu estou sentindo aqui a poderosa presença de Deus. Se você pode, em nome de Jesus de Nazaré, pega a mão desse irmão que está aí do teu lado. Eu já estou encerrando. Nunca se esqueça, você é filho. Nunca se esqueça que o teu pai, ele é dono de todas as coisas. Nunca se esqueça que o pai terreno, ele nunca dá algo de ruim para seus filhos. Jesus disse, se um filho pedir pão para um pai, ele nunca lhe daria uma serpente. Ou se o filho pedisse peixe, ele nunca lhe daria uma pedra, e vice-versa. O teu pai, ele cuida de você em todos os momentos. Ele não te esquece, ele não te abandona, ele não te deixa desamparado. Ele em todo tempo tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida e da tua casa. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Foi a primeira vez que eu vi um demônio com medo. Presta atenção nesse testemunho aqui que é muito forte. De repente, vai passando duas moças, magrelas, bem magras. Essa era tão magra que no lugar do joelho ela tinha um nó, 2 nós. Cabelo comprido, bem vestidas.
com um livro desse aqui na mão, ó. E cantando. Eu lembro como Moisés cantava o hino assim, ó. Ó sangue, precioso sangue, puro sangue, sangue de Jesus. Eu fiquei olhando e pensando, eu precisando de sangue, e essas meninas falando de sangue. Uma delas olhou para mim e disse, boa noite. Eu tinha muita raiva de crente, irmãos. Eu vi que era crente. Minha maior vontade no mundo era matar um crente. Eu lembro uma vez que eu cheguei no correio, eu estava de obrigação de 7 anos, então eu estava com a cabeça raspada, eu estava com o quelê no pescoço, e o quelê todo enrolado com um pano branco, e com todas as minhas miçangas do pescoço. E quando uma pessoa já é babalorixá e está de obrigação, ele usa no pé um sininho chamado chaorô, porque quando ele vem andando na casa, todas as pessoas da casa que tem menos anos de santo, que na macumba, a pessoa é julgada pelos seus tempos de santo. Quanto mais tempo de macumba, mais forte ele é na magia. Então as pessoas que são mais novos de candomblé têm que ficar abaixado, com a cabeça no chão, enquanto o ebome vai passando, que está de obrigação. Então eu ia com aquele negócio todo cheio de barulho, de sino. Quando eu cheguei na porta do correio, o irmãozinho olhou para mim e disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para ele e falei, o que foi, rapaz? Ele disse, eu quero dizer para o senhor que se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Eu olhei para ele e falei, você vai primeiro. Fui lá no carro pegar o revólver, mas graças a Deus o irmão foi embora. Eu era muito ignorante. Ele não estava falando errado, não, ele estava falando a verdade. Eu que não conhecia Jesus. E às vezes os crentes faziam andar muito, irmãos. Eu ia andando aqui, ó, caminhando normal. Mas ia onde os homens dizia, para. Eu parava. Dizia, vira para a direita. Dizia, por quê? Não pode pular aqui não. Aqui tem rastro. Dizia, rastro? Não estou vendo rastro nenhum. Tenho. Aqui passou um rastro daquele pessoal, daquele homem lá de cima. E a gente não pode pular por cima do rastro deles não. Eu digo, por quê? Eles são muito carregados. Dependendo da pessoa, tem que fazer obrigação, tem que fazer sacudimento, fazer até recolhimento, tem que ficar até recolher, até bota tem que fazer. Eles têm então deles têm muito carregado. Nós estamos carregados mesmo, né, irmãos? Até a tampa, né? Do poder de Deus, do som do Espírito Santo, né? E eu vi que era crente, concentrei no que eu estava fazendo, os 2 demônios estavam um de cada lado esperando fazer o ritual. Quando eu concentrei novamente, que eu peguei o fogo do mundo físico e trouxe o mundo espiritual, que eu concentrei, que eu olhei para o demônio, estava um agarrado no braço do outro, com o olho arregalado desse tamanho, batendo as pernas, a primeira vez que eu vi demônio com medo, irmãos. Um deles olhou para mim e disse assim, olha, nós não podemos tocar num fio de cabelo dessas 2 moças. Eu disse, por quê? Ele disse, porque essas 2 moças são diferentes. Você quer saber? Eu disse, eu preciso saber. Ele disse, olha, essas 2 moças pertencem àquele homem lá de cima. E nós não podemos tocar num fio de cabelo delas. E junto com essas 2 moças, vai um anjo do homem lá de cima. E tem um círculo invisível no limite de 10 metros em volta dela. Demônio nenhum cruza para dentro desse círculo. Que se a gente der um passo para dentro, ele alcança com a espada. E a ponta da espada faz a gente explodir. E a dor é horrível, dói muito. Eu disse, quantos anjos estão com elas? Ele disse, 1. Eu disse, então chame 2 Indorozan. Indorozan é uma palavrinha africana para legiões. Eu disse, chame 2 legiões e caia sobre elas. Ele disse, não adianta. Se o inferno inteiro cair sobre elas, a explosão na terra, essas luzes aí tudo vira sangue. Porque dentro dessas 2 moças tem uma labareda de fogo acesa que queima 24 horas por dia. E demônio nenhum chega perto dessa labareda de fogo. E elas estão cobertas com o sangue do homem lá de cima. Pergunta para o irmão do outro lado aí, tem fogo aí, irmão? Pergunta para ele. Pega na mão dele, olha no olho dele para mim, diga, tem fogo aí? Diga para ele, se tiver fogo, não tem demônio que suporte a sua vida. Macumbeiro parava o carro na porta da igreja. Presta atenção nesse testemunho aqui. Eu fui convidado para estar numa determinada igreja, lá em São Paulo, numa cidade chamada Santo André. Um pastor, ouvindo um hino na internet, ele terminou de ouvir esse hino no YouTube, e na sequência apareceu um link com a minha foto. E ele clicou ali em cima, ouvi um sermão que eu estava ministrando numa determinada igreja. E então, depois de alguns dias, conseguiu meu contato e disse: o senhor é o pastor Márcio Farias? Eu disse: sou eu. O senhor poderia vir ministrar na minha igreja domingo agora? Era quarta-feira. Eu disse: pastor, o
sua igreja qual o nome? E ele me disse o nome, como está gravando, vou preservá-lo. Eu disse, pastor, eu gostaria de não ir ministrar na sua igreja. Ele disse, não vir? Eu disse, eu gostaria de não ir, porque a sua igreja é tradicional, e eu sou pentecostal, respeito muito o senhor, mas se eu chegar na sua igreja e Deus quiser que eu corro, eu corro. Se Deus quiser que eu fale mistério, eu falo. Se Deus quiser que eu entregue qualquer mistério, eu entrego, pastor, não tenho vergonha. Se Ele quiser que eu dê glória mais alto, eu vou dar. O senhor vai achar que eu estou desrespeitando o senhor, então eu gostaria de não ir. Ele disse, não, pode vir, estou buscando avivamento mesmo, pode vir. Eu disse, tudo bem, se o senhor quer que eu vá, não é melhor o senhor falar com o pastor presidente? Ele disse, não, eu sou o presidente do estado de São Paulo, quem manda aqui sou eu. Eu disse, tudo bem, se o senhor tem esse calibre todo. Fui num culto que começava às 19 horas, e eu cheguei às 18h20, parei meu carro um pouco antes da entrada da igreja, e assim que eu parei o meu carro, eu vi que chegou um carro, na sequência que eu cheguei, parou na entrada da igreja, uma BMW top do ano, desceu o senhor de cabelos grisalhos, trancou esse carro no alarme, atravessou a rua, e entrou do outro lado da rua, num centro de macumba. Eu fiquei pensando, na entrada da igreja, guia rebaixada, chega um cadeirante e não consegue entrar. Ou ele está fazendo isso para desafiar a igreja, ou tem algum combinado. Mas quando o pastor chegar, eu vou perguntar. Do lado de lá, pode estacionar, é permitido, não é proibido, tem vaga, mas esperar o pastor chegar. O pastor chegou, conversei com ele, tudo bem, tudo ótimo. Disse, pastor, esse carro parado na porta da igreja. Disse, rapaz, já está fazendo isso há 3 meses esse camarada aí. Eu disse, o senhor não pergunta nada para ele? Não, mexer com esse povo aí não. Pastor, só poderia perguntar por que ele faz isso. Não, melhor não mexer com esse povo. Esse povo aí joga uma mandinga na gente, a gente nunca mais é homem para ninguém. É mesmo, pastor? Deixa para lá. Eu disse, pastor, o senhor quer que eu vá perguntar? Não, não mexe com isso aí não, rapaz. Não, pastor, a boa educação cabe em qualquer lugar. Uma pergunta não ofende ninguém. O senhor autoriza eu perguntar? Ele disse, se você quiser ir, vai, mas não fala que você congrega aqui. Eu atravessei a rua e fui. Pregar eu não sei, mas correr de batalha não corro não, irmãos. Pregar eu não sei, mas deixar de exaltar Deus no terreno do inimigo eu não deixo não, irmãos. Atravessei a rua, apertei a campainha, veio um jovem, devia ter uns 15, 16 anos, não mais que isso, todo de branco. Ele disse, pois não, eu disse, eu queria falar com o senhor de cabelos grisalhos que entrou aqui. Ele disse, é o pai fulano de tal. Eu disse, chama ele só um minutinho, vou fazer uma pergunta para ele. Não, não dá para chamar, porque agora ele está recebendo a entidade, vai começar a sessão. Eu disse, diga que é só 1 minuto, não vai demorar mais que 1 minuto. Então me fala o tema do assunto, disse o jovem. E eu disse, não dá para falar para você, é diretamente para ele. Ele disse, não, se não falar o tema também não vou chamar. Eu disse, não rapaz, chama, é só 1 minuto, não vou tomar mais que isso. Ele disse, então me fala, qual é a pergunta? Eu disse, faz o seguinte, vai chamar ele agora, se põe no seu lugar, que se fosse para falar para você eu já tinha falado. Vai chamar, rapaz. Porque a boa educação cabe em qualquer lugar, irmãos. Ele olhou por cima dos ombros e foi chamá-lo. E ele veio, colares no pescoço, todo de branco, sandália de couro nos pés. Ele disse, pois não. Eu disse, meu nome é Márcio, meu sobrenome é Farias, congrego nessa igreja aí do outro lado da rua. E eu vim fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está colocando o carro na entrada da igreja, na guia rebaixada, atravessa a rua e entra aqui. Por que o senhor está fazendo isso? Ele disse, rapaz, 3 meses que eu faço isso e nunca apareceu um corajoso para me perguntar. Mas hoje veio um que teve coragem de bater no meu lugar aqui, no meu centro e perguntar, você, eu vou te responder. Primeiro, meu carro é um carro visado, é novo, eu estou passando um momento difícil, eu não consegui renovar o seguro dele, então eu estou sem seguro. Segundo, tá vendo aqueles 2 homens lá em cima naquela rampa? 2 diabos, sim, aqueles 2 homens lá ficam tomando conta do meu carro enquanto eu faço meus trabalhos. Porque no horário que tem culto aí, é o horário que eu faço minha sessão aqui. Eu vi que aqueles 2 homens ali, não sei se eles participam da reunião deles, mas que ele tira foto no meu carro, rodeia meu carro, lustra meu carro. Eu vejo eles mascando chiclete, chupando bala, rodeando meu carro, admirando meu carro. Eu já vi eles fazer isso. Eu não sei se eles participam lá, mas que eles fazem isso no meu carro, eles fazem. Eu até deixo, eu até gosto que assim eles ficam protegendo meu carro para mim. E terceiro, que essa igreja é uma igreja que não faz barulho. Nem sei se aí tem reuniões, porque ela não me incomoda em nada. É uma igreja tranquila, é uma igreja totalmente sossegada. Tem reuniões aí? Eu disse, tem todo dia tem reuniões. Pois é, essa igreja não me atrapalha, não faz barulho, então eu tenho a certeza que meu carro está guardado, meu trabalho está sendo feito, os diáconos estão tomando conta, porque eu estou passando um momento difícil. Eu disse, muito obrigado. Quer que eu tire? Eu disse, hoje não precisa, mas a partir do mês que vem não ponha mais, está atrapalhando. Então não ponho mais.
atravessei a rua, depois de agradecê-lo, ele disse: pastor, falou mal do senhor, falou mal da sua igreja, falou mal da sua família, falou mal de todo mundo. Mas eu nunca falei com ele mais, para o senhor ver. Disse que a sua igreja é uma igreja cemiteriana. Diz que a sua igreja não dá glória e ajuda ele a fazer o trabalho dele de destruir as famílias, se arrebentar com tudo lá fora. Ele joga na droga, na prostituição, arrebenta com os casais e o senhor está concordando, porque o senhor colocou o diácono que em vez de dar glória ficar tomando conta do carro dele, admirando os bens materiais, em vez de prestar atenção aqui dentro, chupando um chiclete, mascando chiclete, chupando bala, em vez de dar glória aqui, fica prestando atenção lá fora, porque a sua igreja não faz barulho, não incomoda ele, porque ele está passando um momento difícil, e quem engana só passa um momento difícil, quem trapaceia só passa um momento difícil, ele não tem nada nem para ele, quanto mais para quem vai lá consultar ele, e o senhor está concordando com tudo isso aí. Ele diz que o senhor ajuda ele no que ele faz. Ele disse: mas eu nunca falei nada para ele, mas hoje vamos mandar uma resposta para ele. Já que ele falou isso, então hoje vamos mandar uma resposta. Ele disse: o senhor é que sabe. Ele disse: hoje vamos fazer um culto pentecostal. Minha igreja é tradicional, mas hoje vamos fazer um culto pentecostal. Eu disse: eu estou aqui por tudo ou nada. Eu não saio de casa para dar meio glória, metade não glória. Eu não saio de casa para mostrar roupa, para mostrar sapato. Eu saio de casa por tudo ou nada. Ou eu venho para desmaiar, ou eu nem saio de casa, não é? Ou você vem para dar glória, para receber poder, para ser batizado, para sapatear, para marchar, para receber da unção, para receber da glória. Ou é melhor você nem está aqui, não é? Você não disse que vinha prestar culto a Deus. Então hoje é o dia, terça-feira, está terminando o ano, mas a promessa de Deus está de pé para você e a tua casa. É Deus que vai bradar lá. Começou o culto 7h15, 7h40 ele me passou a palavra e disse: pode ir até meia-noite, quem manda aqui sou eu, não vai sair ninguém. Só que sabe. Comecei a pregar 40 minutos que eu estava ministrando num texto: não havendo profecias, o povo se corrompe. Lá atrás sai uma senhora bem vestida, de coque na cabeça, um vestido vermelho, muito bem arrumada. Saiu lá de trás, marchava como desfile de 7 de setembro, os militares em praça. Marchava levantando as pernas, bem organizada, como se fosse uma cadência ensaiada. Colocava a mão na boca e dizia: eu não, Senhor, pega outra, mas falava mistério. Colocava a mão na boca e dizia: eu não, Senhor, pega outra, mas ia falando mistério. E não ia se controlando, ia falando mistério, por a mão na boca, falando mistério, por a mão na boca, falando mistério, por a mão na boca. O pastor levantou atrás de mim e cochichou no meu ouvido: pastor, me perdoa, não sei o que deu hoje, mas a minha esposa perdeu a linha. E eu disse: essa é sua esposa? Ele disse: é. Então se começou pela sua esposa, hoje Deus vai estourar essa casa. Se começou pela sua esposa, hoje Deus vai bradar nessa casa aqui. 29 pessoas batizadas no Espírito Santo, 14 pessoas desmaiadas no chão, sem sentido. E quando deu 10 para as 11, apareceu na porta da igreja esse macumbeiro e disse: chama o Márcio, eu quero falar com o Márcio. Chama ele aí que eu quero falar com ele. Veio o diácono e disse para mim: ele quer falar com você. Eu disse: não, começou agora o poder, não tem hora para acabar. Se quiser esperar a hora que acabar, eu atendo lá na rua. Agora não dá, eu não vou largar o microfone para atender ele agora. Então o diácono foi lá e disse: mandou você esperar, que aqui vai demorar. Ele disse: fala para ele que ele é um desgraçado, miserável. Fala para ele que eu vou jogar uma praga nesse miserável. Ele foi lá no meu portão, todo bom menino, na maior educação. E quando eu entrei para dentro da minha sessão, a minha entidade disse: você é louco, recebeu o filho do Altíssimo aqui, rapaz. Você é louco, agora a atmosfera tá fechada, agora eu não consigo me manifestar mais, agora vai ser lá do outro lado, agora ele vai descer lá, agora ele vai curar lá, agora ele vai se manifestar lá, e a glória do Altíssimo será gloriosa lá. Presta atenção nesse testemunho aqui do pastor Júnior Trovão, muito forte. Eu larguei o tráfico, mas eu não larguei a cocaína. Eu mesmo andando assim encurvado, 3 meses depois eu ainda cheirava. 7 meses depois eu ainda cheirava. E um dia encontrei um homem. Sabe aqueles carrapatos de Jesus? Aqueles que não largam do teu pé. Rapaz, não faz promessa para crente não. Porque se crente falar assim, ó, vamos no culto comigo, você falar um dia eu vou, acabou. Enquanto tu não for, ele não larga do teu pé. Era uma quinta-feira, olha para mim, quinta-feira. Eu estava com o bolso cheio de cocaína, mas eu não havia cheirado. O Maxi, que hoje é pastor, ele disse assim: Júnior, eu estou vendo que você está ébrio, você está bom, você não está ébrio, você não está drogado. Paga aquela dívida hoje. Eu falei: ô Max, hoje não. Ele: Júnior, se você for à igreja comigo hoje, depois da minha salvação e depois do meu casamento, será o dia mais feliz da minha vida. Aí eu pensei assim, eu falei: esse cara é chato.
Então, já que eu não cheirei, eu vou para a igreja, depois da igreja eu cheiro. Mas eu vou lá e pago a dívida e morre. Irmãos, fui em casa. Quem é das antigas que lembra das marcas? Eu tinha um tênis reboque, uma calça da HD e uma calça da HD e a camisa da Hang Loose. Eu magrinho, chupado pela cocaína, eu era muito magro, porque quem cheira é magro demais, é tudo chupado. Vai eu, a igreja. 7 horas cheguei, 7 e pouca cheguei na igreja. Irmãos, a congregação do campo do pastor Geraldo Vicente, lá em Comendador Soares, estava lotado na rua da Sobel, da antiga Sobel, lotada como está aqui. Tinha-se tanto de gente aqui na igreja. O púlpito cheio. Quando deu 8 horas, ele me apresentou. Ele disse: está conosco aí o Júnior, a convite do Max. Está aí. Irmãos, quando deu 8h25, Jonas ficou de pé. E disse assim: Júnior, fica de pé. Eu disse: ele é. Ele falou assim para mim: você crê que Deus fala com um homem? Eu falei: creio, porque minha família é evangélica, eu nasci no berço evangélico, eu sabia que Deus falava. Ele: você crê que Deus falou comigo? Eu disse: creio. O Deus que eu sirvo veio no meu ouvido aqui agora e disse assim para mim: dá oportunidade para esse moço vim aqui na frente cantar um hino para tirar dízimos e oferta para minha casa. Daquele dia eu descobri, sabe o quê? Quando Deus quer salvar alguém, até a liturgia do culto ele quebra. Porque a liturgia do culto diz que você tem que dar oportunidade para quem é crente e quem está em comunhão com a igreja e com Deus. Nunca para uma pessoa que não é crente. E vai eu pela primeira vez na igreja, abri a boca e cantei: quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Não dá pra ser feliz longe do teu amor. Aqui na casa de Isabel, outra chance, Senhor. Quebra minha vida. A igreja! Você está pensando que eu aceitei Jesus? Não cheirei naquela noite. Peguei a cocaína na quinta, na sexta, cheirei. Cheirei sábado, cheirei domingo, cheirei segunda. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim: eu vou escutar a melodia. Se eu gostar de um hino, eu vou comprar uma fita cassete. Não era nem CD, era cassete. Eu falei: vou escutar um playback, vou comprar um playback e vou lá naquela igreja de novo. Olha a estratégia de Deus, irmão. O Max já não me convidou, eu já estava indo sozinho. Eu falei: eu vou lá, se ele me der oportunidade eu vou cantar de novo. Quando deu 8h30, ele disse: Júnior, Deus mandou você cantar de novo. Cheirei sexta, sábado, domingo, segunda. Eu falei: vou escutar a melodia de novo. Vou ensaiar um hino, vou gostar e vou levá-la de novo. Se esse pastor deixar eu cantar, eu vou cantar de novo. Comprei outro playback. Terceira quinta-feira, quem é que canta? Eu. Rapaz, olha pra cá. Ele colocou o ministério dele em xeque por causa da minha alma. Porque aquilo ali da reunião de ministério. Não você pode deixar uma pessoa que não é crente assumir um púlpito que é santo. Ele colocou a minha alma acima de tudo. Na quarta, quinta-feira eu falei assim: eu vou lá.
Escutei a melodia de novo, comprei um playback e disse: vou cantar, se ele deixar cantar eu canto. Cantei pela 4ª vez na igreja sem ser crente. Quando foi na 5ª vez levei o playback, eu não cantei. Mas quem pregou? Pastor Jonas Baraquizo. Está na Assembleia de Deus do pastor João Nunes até hoje. Ele era do campo do pastor Geraldo e hoje está no pastor João Nunes. Ele pregou. Ele pregou sobre a crucificação de Cristo. Com 20 minutos de mensagem tinha tanta lágrima no chão que eu não sabia se era um copo que tinha derramado ou eram minhas lágrimas mesmo. E quando eu olhei para o meu lado, sabe quem estava do meu lado? O Max, com a mão em cima do meu ombro, chorando. E eu disse: Max, eu tenho uma notícia para te dar. Ele fala: Júlio. Eu falei: me leva ali na frente, que eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu já não aguento mais viver sem Cristo. Eu preciso sair daqui com Jesus. E naquela noite eu caí de joelho dobrado diante daquele altar. Eu disse: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, para nunca mais abandonar Ele. E naquela noite Jesus me recebeu. Naquela noite Jesus cuidou da minha vida. Sabe aonde minha mãe morava? Minha mãe estava morando nessa época. Ela se mudou para Minas. Depois que eu tomei tiro, eu comecei a me recuperar. Minha mãe se mudou para Minas, porque tinha passado muita coisa com os filhos dela. Eu no tráfico, meu irmão na bebida. E minha mãe já estava querendo descansar um pouco. Sabe o que Deus fez? Deus tinha libertado meu irmão de 22 anos da cachaça, o Marcelo. E meu irmão tem 22, já vai fazer 10 anos. Que já não encosta uma gota de bebida na boca e serve a Deus na igreja mundial e é batizado. Olha para cá. Quando eu aceitei Jesus, minha mãe estava morando em Minas Gerais nessa época. Cheguei em casa às 11 horas da noite. Peguei o telefone. Liguei para Minas. Ela: quem é que está falando? Eu falei: mãe, é teu filho. Ela: o que foi que você está ligando nessa hora, meu filho? Eu falei: mãe, eu estou ligando para a senhora para dizer que teu filho não está mais no tráfico. Teu filho acabou de aceitar Jesus, mãe. Teu filho acabou de entregar sua vida para Jesus. E ela do outro lado, eu ouvi a minha mãe dizendo para o meu pai: eu sabia que Jesus ia salvar ele. Eu sabia que Jesus ia salvar ele. Eu sabia que Jesus ia libertar a vida dele. Acredite, 20 anos já se passaram. Nunca precisei ir para uma clínica me desintoxicar. Nunca precisei me tratar num centro de recuperação. Naquela noite, Jesus me libertou. E faz 20 anos que eu não encosto cocaína no meu nariz. E quando foi, eu desfiz das armas. Entreguei as armas. 3 meses depois, chegou os amigos lá em casa e disse assim: cadê as armas? Falei: troquei. Ele está com qual arma agora? Eu falei: agora eu estou com uma chamada calibre 66. Eu disse: Alex, se ela tem 2 canos. Ele: é o que? A escopeta? Eu falei: não, mas tem 2 canos. Ele: por quê? Eu falei: ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Ele: mas e daí? Eu falei: aqui em um cano ela cospe sangue para purificar o pecado, o pecador do seu pecado. E no outro ela cospe fogo para encher a igreja que dá glória a Deus e aleluia. Irmãos, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele ainda transforma, ele ainda liberta, ele ainda faz mortos ressuscitarem. Jesus, ele permanece sendo aquele que opera tudo, aquele que tem todo o poder. E eu não sei qual é a tua situação, qual é o teu momento, mas eu quero te dizer que Jesus, ele pode transformar a tua vida. Jesus, ele pode realizar uma grande obra de salvação na sua vida, sim, independente do momento que você está enfrentando. Jesus, ele é a possibilidade de um homem
desfrutar de uma vida eterna. Eu não sei como você se encontra nesse momento assistindo esse vídeo, mas Jesus, ele pode operar todas as coisas, não só na sua vida, na sua família, na sua casa. Jesus, ele permanece sendo o mesmo. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. E Deus abençoe tua vida poderosamente. Impossível não se emocionar com esse testemunho. Presta atenção que é muito forte. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã contando para vocês a história de Pavel. Pavel é um irmão nosso na Romênia. E quando a Romênia estava vivendo o auge do comunismo, onde havia corrupção na política, escassez de alimento, escassez de tudo para a população, Pavel, Deus permitiu que ele tivesse uma empresa, uma confecção, e aquela confecção, apesar dos pesares, Deus permitiu que ela prosperasse, e ele, com o risco de ser preso, de perder a sua vida por causa do sábado, disso, daquilo, outro, Deus permitiu que a empresa prosperasse. Uma empresa alemã colocou os olhos na empresa de Pavel e fez uma proposta de fazer sociedade e disse o seguinte para Pavel: Pavel, essa sua empresa que hoje dá um resultado de $500 mil por ano, $500 mil por ano, nós vamos investir e você vai ter quadruplicado esse resultado em 2 anos. E Pavel fica ali, agora chega em casa com a sua esposa e ele começa a orar e clamando a Deus se ele deveria ou não entrar em sociedade para ter todo esse resultado na sua empresa. Sabe o que acontece? Nesse interim, Pavel recebe uma ligação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington, que estava reunida em uma mesa. E nessa mesa, eles estavam procurando alguém para ser pastor na Romênia. E lembraram do nome de Pavel e ligaram para Pavel e disseram assim: nosso irmão, nós estamos aqui reunidos, nós queremos que você seja o nosso pastor aí, nós precisamos de um pastor, você é um bom homem, um homem íntegro, correto, você aceita? Ele diz assim: o que implica isso? Assim, você vai passar a ganhar $250 por mês. Seria assim 0,01% do que ele ganhava. Disse: Senhor, o que eu faço? E agora ele ora mais ainda com a sua esposa. E eles resolveram entregar tudo o que eles tinham nas mãos de Deus. Amém? Tudo. Doaram tudo para a obra do Senhor. E foi para ser pastor na cidadezinha dele, que ele foi escolhido 4 igrejas. E ele comprou, diz a história, o relato que está no livro Revolução do Espírito, da Casa Publicadora Brasileira. Eu recomendo você ler esse livro, Revolução do Espírito, da Casa Publicadora Brasileira. E ele chega lá no seu distrito e compra um carro daqueles russos antigos, né? É como se fosse assim uma caixa sobre rodas, diz o relato. Velho carro, podre. E ele foi ser pastor. As igrejas divididas, as igrejas com problemas, os anciãos disputando entre si. A igreja não tinha batismo há muito tempo e ele começa agora a fazer um programa de reavamento espiritual através de oração com a igreja. Chama os líderes para orar, as famílias para orarem. Bom, resumindo a história, 2 anos depois, a igreja tinha duplicado de tamanho. Amém? Reavamento verdadeiro aconteceu, a igreja duplicou de tamanho. Eu fico pensando, onde está o Senhor Deus de Elias? Será que essa igreja pode duplicar de tamanho em 2 anos? Formar outras igrejas. E Pavel estava pronto agora para fazer um evangelismo. Seria aquele o primeiro mais importante evangelismo. Depois de 2 anos ele conseguiu abrir as portas, o local indicado, preparado, cartazes, propagandas, isso, aquilo, outro. E 2 semanas antes do evangelismo, Pavel está entrando na rodovia principal da cidade, quando um jovem de 19 anos, inadvertidamente, do nada, simplesmente se joga na frente do carro dele. No momento em que ele estava passando, e o carro bateu nas suas pernas, bacia, lançou ele longe, a ponto de ele passar por cima do menino, sem ter tempo de frear. Foi muito imediato, ele não conseguiu fazer nada. Só que quando ele passa por cima do menino, ele passa por cima do tronco, do peito e da cabeça dele.
Vem a ambulância, leva o menino para o hospital, fazem radiografia, hemorragia cerebral, saía sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, perfuração pulmonar, traumatismo e hemorragia cerebral, bacia quebrada, pernas quebradas, braço quebrado, costelas quebradas, e eles fazem de tudo para salvar a vida do menino. Mas o menino veio a falecer. Eles cobrem o menino com um lençol. No quarto ali onde eles haviam atendido, os médicos saem. Pável estava em prantos. Ele entra no quarto, se ajoelha ao lado do leito do menino. E aquele menino era conhecido em toda a cidade. O apelido dele era Meni Meni, porque ele era gago. Era um apelido que eles tinham dado para ele. Meni Meni, ele era gago. E ele tinha uma dificuldade de locomoção motora, sabe? Aquele problema. E outras vezes ele já tinha escapado de acidentes, outros acidentes. E aquele era o menino mais conhecido em toda aquela cidade. E Pável então se ajoelha ao lado do leito de Meni Meni e ele começa a clamar a Deus. Ali o menino coberto com lençol, ele diz assim: Senhor, Senhor, a minha vida pela vida do menino, eu tenho um evangelismo para fazer. Como é que eu vou pregar? As pessoas todas saberão na cidade que fui eu quem matou o Meni Meni. Eu não tenho condições de pregar, Senhor, a minha vida pela vida do menino. E um médico comunista ateu entra no quarto e vê ali aquele homem, pastor nosso, irmão nosso, orando, clamando e orando. Ele coloca a mão nos ombros de Pável e diz assim: se o senhor tinha que orar, o melhor que o senhor tivesse orado ao seu Deus antes. O senhor não vê que o menino está morto? Por favor, deixe-nos. Deixe-nos. E Pável foi para casa e ele se juntou aquela noite com a sua esposa e ele orou uma noite inteira por ela. Quando foi a última vez que eu passei uma noite inteira orando? Ó Senhor, desperta em mim um desejo ardente no meu coração de ver Jesus voltar. Desperta em mim um desejo ardente de pregar a Tua palavra com poder, com intrepidez. Aquele homem passou a noite inteira orando com a sua esposa, dizendo: Senhor, temos uma cidade para salvar, temos pessoas a ganhar, temos que levar Jesus para essa comunidade. Eles precisam saber quem Tu és. Senhor, em louvor e do Teu nome para ganhar essas pessoas, eu sei que Tu podes, ó Deus. Torna a dar a vida ao menino. Eles passam a noite inteira orando. Na manhã seguinte eles vão se dirigindo para o hospital para conversar com os familiares do Meni Meni. Ao invés de chegar no hospital e ver o hospital, a família em pranto, eles veem uma comoção no hospital. E médicos andando para lá e para cá com radiografias nas mãos, ele não entende nada, até que alguém pega ele pelo ombro e diz assim: é o senhor, não foi o senhor ontem que esteve aqui, que atropelou? Eu tenho que mostrar algo para o senhor, venha comigo. E ele coloca ali e leva Pável a um lugar e abrem uma porta de um quarto, e para surpresa dele estava ali Meni Meni assentado. Onde está o Deus Elias? E Meni Meni não estava somente assentado, mas ele estava comendo e levando a colher à boca sem o quê? Sem nenhum problema de locomoção motora. E ele estava falando sem gaguejar. Amém.